Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Olá, que bom, estamos já no terceiro passo do nosso caminho de conhecer mais a via da santidade. O caminho da santidade tem percursos altos e baixos e que somos chamados a enfrentar. Estamos no terceiro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre as fragilidades frente à cultura atual e às desigualdades sociais. Os objetivos desse nosso vídeo, primeiro, é tomar consciência de que o caminho para a santidade, o caminho de santidade, é sempre muito concreto, é muito real, está alocado dentro de um contexto vivencial, seja do ponto de vista cultural, social, econômico, político, muito definido. Por quê? Porque a salvação, ela acontece na minha e na sua história. Na minha vida, na sua vida de família, na sua vida profissional, na sua vida concreta. O segundo ponto é identificar quais são as fragilidades dessa cultura que nós estamos vivenciando hoje, em contraponto aos valores do Evangelho. E isso é fundamental que tenhamos claro. A proposta de Jesus Cristo é diferente da proposta do mundo. Não é possível agradar a Deus e ao mundo, como não é possível agradar a Deus e ao dinheiro. Perceber que a vida de santidade é possível é o terceiro ponto nosso. Apesar das fragilidades minhas, suas, e de um mundo marcado por tantas desigualdades entre as pessoas, as nações, e no entanto, nós somos chamados a viver a salvação na vida de santidade, no mundo real, no mundo concreto. Estamos diante de uma história do mundo em que a realidade histórica, social, econômica, política, elas de certa maneira definem e interferem na vida das pessoas. São diversos fatores, dessas mudanças que nós encontramos no mundo e na sociedade, inclusive nas instituições. Hoje nós podemos perceber a crise que as instituições têm, ou vivenciam, ou passam, mediante a falta de clareza sobre o papel, a importância e a necessidade da autoridade, por exemplo. Isso atinge as nossas famílias e isso atinge a cada um de nós. Essas diversas mudanças que nós encontramos, elas acontecem também cada vez mais de forma rápida, de forma em que todos os setores são, de certa maneira, atingidos pela velocidade de tantas coisas do mundo, da comunicação, das experiências, das vivências afetivas, da tecnologia. Tudo isso vai interferindo na pessoa, na família, na vida de casados, nos seus valores, no seu estilo de vida, até mesmo na maneira de julgar a vivência diária, o seu relacionamento com Deus, com o próximo e com a própria natureza, o meio ambiente, que afinal de contas é o espaço onde vivemos, Então, verificamos, por exemplo, uma nova forma de colonização cultural, onde somos, vamos dizer assim, ao mesmo tempo atingidos e às vezes transportamos essa forma de ver o mundo. Mas mais do que isso, nós podemos perceber que estamos diante de uma sociedade marcada por uma cultura de autorreferência do indivíduo, não da pessoa e muito menos da coletividade. Ou seja, o individualismo passa a ser a referência para tudo. O que me satisfaz é alvo do meu objetivo de vida. O que me agrada, o que me causa prazer, e isso de certa maneira pode gerar uma indiferença pelo outro e até mesmo de quem mais necessita do nosso auxílio. Por isso, eu e você somos convidados a refletir cada dia. Nós queremos viver dentro de um projeto de vida em que o apego às pessoas, o apego aos familiares, o apego àquilo que é a vida comunitária, onde as relações estão sendo consideradas como apenas objeto de consumo e não como forma de
socializar-se e forma de ajudar o outro a ser melhor, a ter um compromisso com a vida de forma definitiva, ou apenas levar a vida enquanto der. O Papa Francisco, na Evangelho Gaudium, que é a exortação apostólica, que trata sobre a alegria do Evangelho, lá no capítulo 4, ele vai dizer exatamente sobre a questão da dimensão social em relação à evangelização. E vai dizer que a necessidade de resolver as causas estruturais da pobreza não pode esperar. Não apenas por uma exigência pragmática de obter resultados e de ordenar a sociedade de forma organizada, mas também para a cura de uma mazela que a torna cada vez mais frágil, mais indigna e que só poderá levar a novas crises. Enquanto não forem radicalmente solucionados os problemas da miséria humana, renunciando assim à autonomia absoluta do mercado e da especulação financeira, atacando as causas estruturais das desigualdades sociais, não se resolverão os problemas do mundo em definitivo. Problema algum, seja do ponto de vista econômico, político, social. Quer dizer, no fundo, o Papa está dizendo, se não mudar o coração humano, nós não mudaremos o mundo. Se eu não me converter, eu não serei auxiliador de uma mudança para o mundo. A desigualdade, que é a raiz de muitos males sociais, ela na verdade nasce de um coração que não serve a Deus, de um coração que não obedece a Deus, um coração que não se deixa educar por Jesus. E como cristãos e discípulos de Jesus, nós todos temos que cuidar de situações de fragilidade, de vulnerabilidade das pessoas, onde nós podemos reconhecer o Cristo, a não ser nas pessoas que sofrem. Além da palavra de Deus, além dos sacramentos da igreja, as pessoas são como que a carne de Cristo. Como cristão, eu e você somos chamados a ser discípulos verdadeiros. Somos convocados dentro do nosso papel em que cada pessoa ocupa, seja na igreja, seja na sociedade. Nós devemos fazer com que a promoção da pessoa humana, a promoção especialmente dos direitos daqueles que passam fome, passam sede, são desprezados, são descuidados, são excluídos de uma vida de educação adequada, muitas vezes são privados de um trabalho digno, ou são forçados a trabalhar horas e horas, e às vezes até como escravos, sofrem de abuso sexual, vivem à margem da sociedade em condições desumanas. Jesus Cristo, aquele que nos ensina a viver na pureza de coração, na simplicidade, ele nos alerta. O que Jesus mais buscou quando esteve entre nós foi a felicidade das pessoas, anunciando-lhe o reino de Deus, a sua presença entre nós, quando praticamos em nossa vida do dia a dia as bem-aventuranças. Aqui está a chave da santidade, para responder ao mundo, para dar ao mundo a solução para uma série de problemas, está expresso no capítulo de 5, 6 e 7 de Mateus, o cerne do Evangelho, o cerne da fé cristã. E é isso que nós vamos refletir um pouquinho mais. Somos todos chamados pela fé a testemunhar, a contribuir, a encorajar as pessoas a fazer o que Deus deseja, a fazer a vontade de Deus, a sentir-se plenamente o que é ser igreja. Uma igreja viva, comprometida com a vida, comprometida com o amor, comprometida com a justiça, comprometida com o bem, meu, seu e de todos, com o bem comum. Mas não um bem comum que se reduz ao econômico, mas o bem comum que inclui a paz, que inclui a justiça, que inclui o amor, que inclui a verdade. Não é um mundo só pautado na comida ou nos bens, é pautado na integridade da vida e na integralidade do ser humano. Que nós possamos hoje refletir sobre isso.
E o texto fundamental dessa nossa reflexão é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 1 a 12. Esses 12 versículos, de certa maneira, sintetizam toda a vida cristã. E eles representam para a igreja, vamos dizer assim, a coluna vertebral da palavra de Deus. Então, quando diz lá no capítulo 5, no versículo de 1 a 12, quando diz: ao ver a multidão, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Veja que subir a montanha significa elevar-se, encontrar-se com Deus. A humanidade inteira é chamada a subir a montanha da fé. A humanidade inteira é convidada a sair da planície, da mesmice deste mundo e encontrar-se com Deus. Ali Jesus senta-se. Para quê? Para ensinar. É isso que Jesus quer. Ensinar para mim e para você o que é ser santo. E aí ele vai colocar os passos da santidade. Quando ele diz, os seus discípulos aproximaram-se dele, ele abriu a boca, começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres no espírito. O que é ser pobre no espírito? Não é ser miserável do ponto de vista socioeconômico, mas é ter um espírito desapegado. Nesse sentido, vale para quem tem dinheiro e para quem não tem dinheiro. Ter ou ser pobre no espírito significa ser livre das coisas para amar as pessoas e amar a Deus. Quando Jesus disse que deles é o reino dos céus, quer dizer, nós só vamos possuir o reino de Deus quando soubermos usar das coisas para amar as pessoas e amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Esse choro aqui não é o choro do rancor, mas é o choro de quem se compadece dos outros, de quem não se fecha no egoísmo de um mundo individualista, de um mundo perverso. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra, eles serão do céu. Ora, o que é ser manso? Significa deixar-se conduzir. Aliás, a palavra mansidão significa deixar conduzir pela mão de Deus. Não pela mão do dinheiro, não pela mão do mercado, não pela mão do materialismo, mas pela mão do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A sede e a fome são duas necessidades básicas e de todos os homens. Quando Jesus nos propõe a sede e a fome da justiça, significa a sede e a fome da santidade. Ser justo na Sagrada Escritura é ser santo. Então, ter sede e fome da justiça significa ter como primeira necessidade a santidade, pois seremos saciados. Todos que tiverem sede e fome da justiça serão saciados pelo amor e pela misericórdia de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos. E o que é ser misericordioso? É ter o coração voltado para quem precisa do abraço fraterno, do alimento, da dignidade humana, do trabalho, da moradia, da saúde, da educação, mas é também cuidar da vida eterna, dar ao outro o amor que recebemos de Deus. Só somos verdadeiramente misericordiosos quando assumimos e experimentamos a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Essa pureza é aquilo que Jesus fala sobre as crianças, que não julga, não exclui, não abandona quem está necessitado. E essa necessidade não é só na dimensão material, é também na dimensão espiritual. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a promoção da paz significa fazer presente Deus entre nós. Quando Jesus ressuscitou, ele apresenta-se aos discípulos e diz: a paz esteja convosco. E ao dizer que a paz esteja convosco, Jesus se faz presente. Sermos todos promotores da paz significa promover a presença de Deus através dos nossos atos, através da evangelização, através do anúncio da vida eterna.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ser perseguido por causa da justiça significa não desistir da santidade. Ainda que o mundo recuse, ainda que o mundo nos humilhe, ainda que o mundo nos despreze, precisamos buscar a santidade. Deixar a vida de Deus agir em nós, estar presente em nós e presentificada em nós, possa ser visto pelo mundo, e o mundo, aqueles homens de boa vontade, possam também aderir a essa busca da justiça, a essa busca de uma vida santa. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. É mais uma forma de lembrar que será santo aquele que coloca Deus como o eixo da sua história, como o centro da sua vida. Bem-aventurados sois vós, quando injuriarem, falarem mal, vos injuriarem e vos perseguirem. E dizer tudo isso porque somos discípulos de Cristo. Alegremos-nos. Por quê? Porque grande é a recompensa dos céus, ou nos céus, para cada um de nós. Porque a recompensa daqueles que colocam Deus em primeiro lugar é a vida eterna. Que Deus nos dê essa graça, de hoje e sempre, tomarmos decisão de deixar-nos guiar pelas bem-aventuranças, deixar-nos guiar pela verdade de Deus, deixar-nos guiar pelo critério de vida que Jesus propõe para mim e para você. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos faça crescer cada dia mais nesse caminho de conversão. Lembremos que todo o caminhar da conversão é deixar a palavra se encarnar em nós. Por isso, nas equipes de Nossa Senhora, a escuta da palavra é essencial para o crescimento espiritual e para o crescimento da santidade conjugal. Sem ouvir a palavra de Deus, nunca vamos permitir que esta mesma palavra se encarne em nós. As bem-aventuranças precisam se tornar vida na minha vida e santificar a mim e a você também. Que esse mesmo Deus que fala conosco, nos abençoe e nos santifique. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você. Só vocês cantando, mas o Senhor, Ele não tardará. Declare com todo o coração que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade, apresse o Senhor e Ele logo virá.